no tópico 2 que vai falar proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Veja, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando um aumenta, a outra aumenta, não é isso? Veja, isso só ocorre se eles seguirem uma mesma proporção. Aumentar e a outra grandeza também aumentar, quer dizer que são grandezas diretas, diretamente proporcionais. Beleza? Então, por exemplo, se você tem uma camisa, então o custo dessa camisa, vamos dizer que é de. Se você comprar uma camisa, você gasta R$ 10. Se você comprar duas camisas, você gasta 20. Se você comprar 5 camisas, você vai gastar 50. Comprar 100 camisas, você vai gastar R$ 1.000, não é isso? E assim por diante. Da mesma forma que, vamos dizer agora, você comprou 20 camisas. Se você comprou 20 camisas, você gastou 200. Mas se você comprar agora 4 camisas, então você vai gastar 40. Padrão. Se daqui para cá dobrou, daqui para cá também. Se daqui para cá, ó, multiplicou por 5, então, ó, também. E esse padrão vai ser para qualquer parte que você analisar. Veja, se aqui multiplicou por 4, aqui também vai multiplicar por 4. E até mesmo dividir, ó, dividir 20 por 4, não vai ser 5. Então, se você dividiu por 5, você também divide aqui por 5. Então, uma grandeza diretamente proporcional vai ser aquela que, se um aumenta, a outra aumenta, mas na mesma proporção. O que isso quer dizer? Quer dizer que a divisão de duas grandezas vai gerar uma constante. Como assim, professor? Olha para cá, ó. Se você pegasse 10 dividido por 1, é a mesma coisa que 20 dividido por 2, 50 por 2, ou por 5, né? E 200 por 20 e 40 por 4. Todos eles vão dar o mesmo valor, é igual a uma constante. Então, a divisão entre as grandezas gera uma constante. Então, essa é a definição teórica. Mas muitas vezes, para questões, é mais prático a gente pensar sobre isolar o A, e aí isolando o A eu posso dizer que é B vezes K. Então, B vezes K, eu posso afirmar para você, resolver as questões, é mais prático para a gente entender e para a gente resolver, beleza? Então, eu posso dizer também que a grandeza que a gente tem é o equivalente à multiplicação pela constante. Então, pela constante. Mas a definição se define pela divisão ser uma constante, tá bom? Então, essa situação aqui, você botar um asteriscozinho para a gente lembrar que é quando a gente for resolver aquelas questões que envolvem herança, aquelas questões que você tem que achar constante para determinar os outros valores, tá certo? Então, aqui foi a parte da grandeza diretamente proporcional. Então, a gente definiu, viu como é que costuma ser cobrada nos cálculos, não foi? Então, agora, uma grandeza inversamente proporcional. Então, por exemplo, velocidade e tempo. Então, vamos dizer que você tem uma velocidade de 20 e você faz isso num tempo de 5 horas. Veja, se você dobrar esse tempo, né? Então, vamos dizer que eu multiplicasse por 100. Então, pegasse aqui 100 fosse a velocidade, seu tempo seria de vamos dizer que é 1 hora, certo? Vamos dizer agora que você diminuísse, né? Vamos dizer que você colocasse agora para metade, ó, 50. Então, seu tempo teria que ser 2.
que é que eu estou fazendo, ó, pessoal? Veja, uma velocidade de 20 quilômetros por hora e o tempo que você leva para fazer em 5 horas, o que é que a gente faz aqui, ó? Se aqui multiplicou por 5, aqui eu tenho que fazer o contrário, ó, por 5. Da mesma forma que, se daqui para cá, ó, você multiplicou por, dividiu por 2 no caso, né? Então, você dividiu por 2, aqui você vai por 2. Então, é uma relação inversamente. Então, a relação inversamente, se eu pegasse, ó, 20 vezes 5, se eu pegasse 100 vezes 1 e 50 vezes 2, o que é que você vai notar? Que todos esses valores vão ser constantes. Então, o que é que a gente acabou por definir? Que a múltipla define uma constante. Então, não é só porque uma aumenta e a outra diminui que é inversamente proporcional. Então, eles têm que aumentar e diminuir na mesma proporção. E aí, solo A, né, você pode pensar que a relação que eles têm é dividindo a constante, para a gente costumeiramente resolver as questões que envolvem de cálculo, tá bom? Se você quiser ainda, só para a gente lembrar e não deixar isso passar, a forma não, o gráfico que define as duas, uma reta, e o gráfico que define uma grandeza inversamente proporcional, um arco de hipérbole, beleza? Então, só para a gente não deixar. Não costuma ser cobrado isso, mas só para a gente lembrar dessa informação, tá bom? Aí veja, vamos fazer algumas questões aqui bem rapidinho para a gente dar uma olhada. Ó, questão número 23. Um prêmio de 36 mil será dividido em 3 ganhadores em partes proporcionais às suas pontuações. Júlia obteve 4 pontos, Mário 6 pontos e Laura obteve 8. Então veja, se ele disse que é diretamente proporcional, Júlia dividido pelos pontos de Júlia é igual a uma constante. Mário dividido pelos pontos de Mário também é igual a uma constante. Não é essa a definição que a gente tem? E Laura dividido pelos pontos de Laura é constante. E aí a gente vai lembrar o seguinte: se eu sei que foi dividido entre os três, o que Júlia recebeu, mais o que Mário recebeu, mais o que Laura recebeu, vai ser igual a 36 mil. E aí, lembra que a gente falou lá em cima que, por consequência, você pode pensar que é isso daqui, ó, é os pontos de Júlia vezes K? Então, eu vou fazer isso direto, ó. Se eu sei que os pontos de Júlia foram 4, então Júlia vai ser 4 vezes K. E Mário? Mário não foi 6 vezes K. E por último, Laura, foram 8 pontos, 8 vezes K. Beleza? Então, 36 mil. Quando a gente soma aqui, ó, vai dar 18K, que é igual a 36 mil. O K vai passar dividindo 36 mil dividido por 18. Então, vai ficar 2.000. Então, 2.000 é constante. Se eu fosse achar o de Júlia, Júlia não é 4 pontos vezes K, então Júlia vai ser 4 vezes 2.000. Então vai ser 8.000. E Mário? Mário não vai ser. Quantos pontos Mário fez? 6 vezes K, que K é 2.000. Então vai ficar 12.000. E por último, Laura vai ter 8 pontos. 8 vezes K, que é 2.000. Vai ficar 16.000. Beleza? Então, esses são os valores que a gente tem. Então, se ele quer saber o quanto Laura recebeu a mais que Júlio, recebeu 16.000 e Júlio 8.000. Então, quanto foi a mais? É só fazer a diferença. 16.000 menos 8.000 vai ser a letra B, 8.000. Tá bom? Agora, olha a questão 10. Para contratar 3 máquinas para um reparo de suas vias rurais do município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras coisas, previa
Cada empresa só pode cadastrar uma única máquina para recorrer ao tal, todos os recursos destinados para o conjunto das três máquinas é de 31 mil. Então, o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso de cada máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As três empresas vencedoras cadastraram as máquinas 2, 3 e 5 com tempo de uso. Então, veja, eu sei que a 1, o gasto que ela vai ter, não é isso, o que ela vai receber, é inversamente proporcional, né? Então, multiplica pela idade da máquina dela. Isso é... E aí a gente lembra que, pensando direto, a gente pode colocar que é K sobre a idade sobre 1. Então, fazendo isso para todo mundo, ó, a empresa 2 vai ser K sobre a idade da máquina 2, e a empresa 3 vai ser K sobre a idade da máquina 3. Então, se eu somasse o que cada empresa recebeu, ele disse que quanto foi o resto, 31 mil, não foi? Então, tem que ser igual a 31 mil. E aí a gente sabe que a empresa 1, a idade que ela tem foi de 2 anos. Então, a empresa 1 vai ser K sobre 2 mais K sobre 3, que é o da empresa 2, mais sobre 5. E eu sei que tudo isso é igual a 31 mil. Quando eu fizer o MMC, né? Porque quando eu tenho uma soma de frações, você vai lembrar a soma das frações com denominadores diferentes, a gente faz o MMC. Então, fazendo o MMC deles, ó, por 2, 1, por 3 e 5, ó, por 3, aqui fica 1, 1 e 5, 5, 1, 1 e 1. Então, vai ficar 30, né? Então, você vai fazer aqui embaixo, ó, 30 dividido por 2, 15, tá? 15K. Mais 30 por 3 é 10, 10 vezes K, 10K. E 30 dividido por 6, 5 é 6, vezes K, 6K. Então aqui vai ficar 31 mil e 1 aqui embaixo. Passo o meio pelos extremos. Essa soma aqui, 31K, é igual a 30 vezes 31K. Quando você multiplicar os dois, não é? A gente vai ficar com... Você pode deixar até sem multiplicar, deixar para multiplicar. Vou mostrar o porquê. Vou passar para lá dividindo. Vai ficar 31 mil vezes 30 sobre 31, não foi? Ó, o 31 não passou dividindo. Então, você pode simplificar aqui, ó, para ficar mais fácil. Cortou, cortou. Aqui vai ficar 1.000. 1.000 vezes 30, 30. Então, 30 mil é o valor de K. Se eu fosse ver a primeira empresa, seria 30 mil dividido pela empresa 1, ela tem 2 anos só, né? A empresa 2, a gente disse que ele tinha quantos anos? A questão disse que ele tinha quantos anos? 3. Então, ficaria 10 mil. E, por último, a empresa 3, você vai ter por 5, vai ficar 6 mil. Então, o que é que ele quer saber? Quanto receberá a empresa que cadastrou a maior idade, né? E teve a maior idade, não foi 5 anos, ele não ganhou 6 mil. Então, nossa resposta na letra B de bola. Questão 8, ó. Questão 8 diz assim: um pai dividirá 300 seus 3 filhos em partes proporcionais. Veja, ele não diz que é diretamente. Mas se ele só falou que é proporcional, você vai afirmar que é diretamente. Aí, quanto o filho mais velho recebeu a mais do que o mais novo? Direto agora. Filho 1 vai ser 8 vezes K. O filho 2, 10 vezes K. E o filho 3, 12. Ó. Por quê? Porque é uma grandeza diretamente proporcional. Então, se a gente somasse o que cada filho vai receber, 8K mais 10K mais 20 não, né? Mais, tá?
tem que ser igual a 360. Quando a gente somasse, ia dar 30K. 30K é igual a 360. K vai ser igual a 360. 30. Corta zero, vai dar 12. Então, 8 vezes 12, 96. 10, 120. E 12 vezes 12, 144. Se ele quer saber o que o filho mais velho recebeu, a mais do que o mais novo, fica 144 menos 96. Essa diferença aqui, ó, quando a gente resolve, vai ficar 48. Resposta na letra E. E para finalizar, ó, questãozinha que a gente envolve, né, aquela parte de três compostas. Então, a empresa vai contratar a reforma da Previdência, disponibilizou 22 com uma jornada de 8 horas por dia, fixando um prazo de conclusão de 30 dias. Contudo, a escola solicitou que a obra fosse realizada em 25 dias. Se a jornada de trabalho... Então, veja, pedreiros são 22, aí, horas por dia, estava sendo quanto? Estava sendo 8 horas, o prazo de dias que ele iam ter era de 30. Aí agora o prazo é de 25, a jornada, ele falou aqui, ó, mantendo a jornada de trabalho. Então, continua 8 horas, quantos pedreiros a empresa tem. Então, veja, eu sei que a minha grandeza que está com a incógnita é os funcionários. Então, o que é que a gente costuma fazer? A gente costuma pegar o 22 sobre x e deixar aqui para analisar. Então, você vai dizer que é igual. Se eu sei que tem pedreiros, não analisa os valores, analisa as grandezas. Se eu tenho mais pedreiros, né? Eu vou precisar que eles trabalhem mais ou menos horas. Veja, se você tem funcionários, você não precisa que cada um deles trabalhe mais tempo. Você precisa que eles trabalhem menos tempo, né? Para manter aquela proporcionalidade. Então, se você tem mais funcionários, você não tanto. Então, é uma relação inversamente proporcional. Você coloca uma setinha para baixo para se guiar. Então, vou analisar agora pedreiros e dias. É sempre uma análise 2 a 2 e das grandezas. Se eu tiver mais pedreiros, eu vou terminar mais cedo ou mais tarde? Eu vou entregar mais cedo, né? Se eu vou entregar mais cedo, também é uma setinha para baixo. Ele é área dos pedreiros. O que é que muda? Quando a setinha for para baixo, aqui, por exemplo, né, 30 por 25, você vai inverter. Fica 25. Aqui, como não atrapalha, não vai mudar muita coisa, mas você escreve também. Então, inverteu, não vai ficar 25 por 30. Não, até agora. Aqui vai ficar 22 sobre x é igual a 25 sobre 30. Aí você pode fazer meio pelos extremos, não é? Então, fazer extremos vai ficar 30 vezes 22, né? 30 vezes 22 vai ser igual, 25x é igual a 660. Você dividir por 25, isso daqui vai ser igual a 26,4. Aí, essa questão ela é bem interessante porque o valor que a gente achou é um valor que deu exato. Mas pensa assim, se eu tivesse, ó, pelas respostas, não tem como eu ter 26,4 funcionários. Então, se ele quer um pedreiro necessário para atender o prazo, então ele tem que atender o prazo. Se eu colocasse 26, terminaria mais tarde. Não conseguiria terminar no pouquinho depois. Agora, 27 seria um pouquinho mais cedo. Então, aqui, pelas condições que ele falou, é melhor a gente ter 27 e conseguir do que ficar atrasado. Então, a nossa resposta aqui na letra C, 27.